Muito bom dia a você que me ouve, que me vê, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você puder me ouvir. Eu quero saudá-lo com a paz, com a graça do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, que nos concede o seu Espírito. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa manhã, o seu Espírito. Antes disso, eu gostaria de orar com você. Nosso Pai, pedimos-te nessa manhã tão especial que vai saindo, nós queremos te pedir entendimento, discernimento, a capacidade de colocar de lado aquilo que não serve, para valorizarmos mais aquilo que é realmente necessário, porque muitas vezes nós abraçamos muita coisa que não precisava abraçar, que só vai nos trazer prejuízos na alma. E eu venho pedir ao Senhor que nos dê esse discernimento nessa manhã, para poder colocar de lado tudo aquilo que vai sugar a nossa energia da alma, para que nós possamos ter essa energia bem fluida para aquilo que interessa. E eu te peço assim, abençoe cada um que me ouve agora, abençoe os nossos irmãos sertanezinos, abençoe-nos dessa maneira nessa manhã. Nós oramos, pedimos assim, que a nossa alma possa estar fortalecida na Tua palavra, nos Teus conceitos, pelo Teu Espírito. Amém. Amém. Muito bem, eu quero convidá-lo a refletir comigo nas Sagradas Escrituras, no Santo Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, no versículo 51 até o 55, que vai dizer assim: E aconteceu que, completando-se os dias de ir para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Muito bem, eu quero convidar você a me acompanhar nessa jornada de reflexão, nessa manhã. Jerusalém. Jerusalém era um lugar em que Jesus precisava ir, porque estava chegando o tempo dele subir para o seu Pai. E Jerusalém era um lugar marcado para Jesus, porque ele teria embates ali. E esses embates o levaria para a cruz. E sem cruz não tinha como subir. E Jesus, percebendo que chegou o tempo exato da sua assunção, ele começou a preparar o seu caminho para ir a Jerusalém. Começou assim como você se prepara para uma viagem, você não sai de uma hora para outra, você vai preparando. Então Jesus falou: olha, nós vamos para Jerusalém. E ele mandou de antemão os mensageiros para preparar uma pousada numa aldeia de samaritanos, porque era o caminho próximo para a sua chegada, era um caminho mais curto para a sua chegada ali em Jerusalém. Mas os mensageiros voltaram dizendo para a comitiva de Jesus: olha, nós fomos lá, mas eles não querem deixar porque a gente vai para Jerusalém. Eles perceberam isso e eles não querem ajudar ninguém que vai para Jerusalém, porque samaritanos e judeus, você já sabe, eles não se bicavam, né? Então os samaritanos falaram assim: não, aqui não vai passar ninguém não vai ficar por aqui não. E ao ouvir isso, Tiago e João
né, ouviram isso e disseram: Senhor, quer que a gente faça uma oração aqui e mande vir fogo do céu e consuma tudo isso aí, consuma esses homens e tal, e os consuma. Então, antes de terminar, de ir para a conclusão, eu gostaria de parar um pouquinho aqui e pensar. Chegando o tempo da sua assunção, Jesus manifestou um desejo, não um desejo, mas um firme, aqui está falando um firme propósito de ir a Jerusalém. Eu quero me deter um pouco nisso, porque muitas vezes manifesta na gente um forte desejo de possuir aquele carro e você vai e faz uma dívida que nem pode pagar, mas porque tem um forte desejo que você tem que ter esse carro. Uma televisão, você tem uma televisão boa na sua casa, mas apareceu aquela. E você fala: não, tem que comprar isso aí, eu gosto de assistir filme, eu mereço, eu vou comprar. E às vezes vai fazendo dívida atrás de dívida, porque manifestou-se um forte desejo. Alguns se manifestam num forte desejo pela mulher do outro e vai atrás da mulher do outro. O que movimenta ele é o forte desejo. Mas aqui Jesus, maravilhoso, ele manifesta um firme propósito. Jesus ele não estava comprometido com outra coisa a não ser com o propósito pelo qual ele veio. E agora chegou a hora de voltar para o Pai. Então, o firme propósito ainda continua. E ele decide: eu vou para Jerusalém. Alguns poderiam dizer assim: não, mas Jerusalém está perigoso para o Senhor, não vamos para lá não. Porque não, existe sim um compromisso. Eu tenho um propósito e eu preciso ir. Chegou a hora de ir. Quando chegou a hora de ir, Jesus falou assim: olha, eu sei que chegou a minha hora e eu vou dizer o quê? Eu vou pedir para Deus, me livra dessa hora, mas se foi para isso que eu vim para isso e eu vou, porque eu tenho um compromisso com aquilo que eu vim fazer. Sabe, amados, a gente precisa dar uma olhada na nossa vida e perceber o que nos move. Às vezes nós estamos sendo movidos pelo espírito do ambiente, pelo espírito do mundo, pelo espírito da moda, por aquilo que o que está tendo para hoje é isso aí, né? Então é isso aí que eu vou fazer. Quer dizer, quem que está movendo para que haja só isso hoje? De repente tem um espírito, né, do momento agindo sobre os pensamentos para que ele, não estou aqui espiritualizando o espírito do demônio, não, estou falando assim, há um quê dentro da gente que nos leva a fazer, uma ideia, uma força que nos leva a fazer alguma coisa. Eu não estou aqui espiritualizando, falando que é o diabo, não. Eu estou falando que é alguma coisa que nos move, um pensamento, uma ideia, uma energia dentro da gente que quer fazer alguma coisa, ou comprar uma televisão, fazer qualquer coisa, um carro, um tênis, sei lá, uma roupa diferente, que enquanto você não comprar aquilo, né, você não vai dormir em paz. Então, é disso que eu estou falando. Nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e perceber o que nos move. E Jesus, ele se movia pela palavra e pela vontade do seu Pai. Ele tinha plena convicção disso. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Havia um compromisso, Jesus tinha que cumprir, então chegou a hora da cruz, chegou a hora de ir a Jerusalém, porque chegou a hora de eu subir e voltar para o meu Pai. Então é isso que eu vou fazer. Essa lucidez de discernimento, de consciência é muito importante. Não tinha ninguém falando para ele o que ele tinha que fazer. Não tinha ninguém orientando ele, vai para lá, vai para cá, mas ele sabia, tinha consciência, e é isso que Deus quer de nós. O Espírito do Cristo quer nos amadurecer a ponto de não precisarmos de ninguém dizer para nós o que a gente tem que fazer, mas a nossa consciência entende, discerne o momento e agora é. E por que eu vou fazer isso? Porque eu estou com vontade? Porque chegou a hora. Eu estou discernindo o meu tempo. Eu estou discernindo o meu momento, eu estou percebendo de Deus que agora é a hora de fazer isso. Então eu vou fazer isso, porque chegou o momento. Então Jesus discerne isso e ele vai para Jerusalém. E quando chega na aldeia
de samaritanos, eles não deixaram a comitiva passar e o Tiago e o João já falaram, quer que a gente ore aqui e destrói tudo? Aí Jesus revela uma coisa aqui maravilhosa. Olha, vocês ainda não entenderam, vocês não têm conhecimento, vocês não têm conhecimento de que espírito sois. Ou seja, vocês não têm entendimento do que é, ou para o que é que vocês foram chamados e quem é que move o coração de quem é chamado como vocês foram chamados. Vocês não estão entendendo. Então, não é que vocês não têm um espírito, não é que vocês não têm nada a ver com a obra, não é que vocês não estão tendo conhecimento, vocês não estão compreendendo que espírito sois. Ele falou que espírito devem ser, não, que espírito sois. E aqui a gente entende o seguinte, olha, o cristão que segue Jesus, de fato, se é cristão tem que seguir Jesus, se não seguir Jesus, não é cristão. Então, esse que segue Jesus, ele não é um livre pensador, ele não é livre para fazer o que ele entende melhor, não, ele é livre para ter a consciência tal de discernir o que é o seu momento, de discernir o que é para fazer agora, porque nós não estamos aqui de passeio, nós estamos aqui como um soldado que milita uma batalha e depois volta para sua casa, como Jesus. Jesus veio, cumpriu o seu papel e voltou para casa. Nós também estamos aqui, não é para curtir, apesar de poder curtir, apesar de poder ir para a praia, apesar de poder usar uma boa roupa, nós não estamos aqui para esse fim, nós estamos aqui para cumprir nossa missão e voltar para casa. E Jesus sabia disso, conscientemente, e Ele quer que a gente também saiba. Então, se envolver com certas coisas aqui não é bom. Às vezes, como eu falei na oração, dá-nos discernimento para saber o que pôr de lado. O que pôr de lado com relação a quê? O que pôr de lado com relação ao propósito firme que nós temos. Nós somos um soldado em missão. Um soldado, ele tem na sua mente a missão e ele não pode desfocar-se da missão, ele não pode sair fora da missão, porque senão ele não cumpre a missão. E ele não está aqui para curtir, ele pode curtir desde que caiba na missão, mas ele sabe que o seu principal papel é cumprir sua missão. Então ele está ligado, comprometido. Então chegou a hora de fazer isso. Dentro do planejamento chegou a hora de fazer isso e eu vou fazer isso, custe o que custar, porque eu estou aqui para cumprir a missão. Esse é o firme propósito de quem está comprometido com uma missão muito maior do que ele mesmo. Então chegou a hora e ele vai fazer. Jesus, ele se coloca no papel de menor do que o seu papel, de menor do que a sua missão, porque a sua missão revela a vontade do seu Pai e ele se submete à vontade do seu Pai. Então chegou a hora, eu vou. Não é que Jesus é menor, entenda, é que ele se coloca nessa posição, ele se submete à vontade do seu Pai e a missão então passa a ser mais importante, porque ele está cumprindo a vontade do seu Pai. E aqui, no desenvolvimento da coisa, né, vamos destruir tudo. Peraí, mas se você destruir tudo isso daqui, você não tem nada a ver com o propósito, você não compreendeu o propósito. De repente a gente acha, amado, que nós estamos aqui como igreja para assumir o controle, para dizer o que vai acontecer. E se não aceitar por bem, a gente manda fogo. E eles têm que submeter a nós, porque nós somos ungidos de Deus, porque nós somos o povo que Deus agrada, nós somos o povo que ora, nós somos o povo que jejua, nós somos o povo que isso, que aquilo, e nós vamos impor a nossa, porque chegou a nossa vez. Nós vamos morar aqui, quero ver quem é que vai resistir. Não, mas não está sabendo que espírito que é, não. Porque nós não viemos aqui para dominar tudo, nós viemos aqui para cumprir a missão e sair fora. Nós viemos aqui para cumprir a nossa missão e voltar para o Pai. E aí depois sim é que nós vamos viver com o Pai. Mas aqui nós estamos cumprindo missão. Não? E a nossa missão não tem a ver com assumir governo, não tem a ver com assumir a frente de nada. Se a gente está na frente, alguém colocou, a gente tem um papel estando ali. Se eu estou no governo, eu tenho um papel de fazer a vontade de Deus e não a vontade de um governo, não a vontade de um sistema. Né? Por quê? Porque eu sei de que espírito sou. Então o que está precisando é a gente saber de que espírito somos. E quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo veio para salvar e não para condenar. O Espírito de Cristo veio para falar, ei, você aí que está vivendo a vida do jeito que quer, há uma vida melhor para você, hein? É de compromisso, mas é melhor. É a vida
que Deus desenhou para você. Você pode viver essa vida. É a vida de soldado que milita as batalhas do reino de Deus, mas é uma vida boa, é a vida que Deus planejou para nós. O Criador tem para nós essa vida aí. Não é vida boa, não é vida boa, mas é vida plena, é vida de verdade, é vida realidade, né? Então, vida boa nesse mundo é viver conforme esse mundo, contrário a tudo aquilo que é a vontade de Deus. Aí esse mundo está do seu lado, mas se você se posicionar do lado de Cristo, muito provavelmente os governos desse mundo vão ficar contra você, os esquemas desse mundo vão naturalmente ir contra você, porque viver como Cristo viveu é viver pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não anda na direção que esse mundo está, porque é esse mundo que voltou contra a direção do reino de Deus e contra quando esse mundo quer viver o seu próprio sistema, naturalmente eles estão vivendo um caminho alternativo daquilo que Deus planejou para toda a humanidade. E é por isso que nós precisamos compreender de que espírito somos. E para isso a gente precisa conhecer mais a Deus. E é para isso que eu oro, para conhecer mais de que espírito sou, para que eu não fique aí perdendo tempo com coisa que não tem a ver, para que eu não fique abraçando coisa que eu tinha que rejeitar e rejeitar coisas que eu tinha que abraçar. E me envolver numa causa que não tem a ver com a causa do reino de Deus, ainda que pareça. Não tem a ver, porque de que espírito somos? Nós não somos o espírito que veio dominar. Nós somos ungidos do Senhor e vamos tomar conta desse pedaço aqui porque tem que se cumprir a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus era que Jesus fosse para Jerusalém, sim, mas não era a vontade de Deus destruir os samaritanos, porque Jesus veio salvar os samaritanos, inclusive. Então, não tem a ver com destruir samaritano, porque ele se opôs à vontade de Deus. Eles são inimigos a eles, a gente tem que pôr na cadeia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para que isso aí? Porque, na verdade, nós não viemos para isso. Nós viemos para salvar. E aquela canção do Ademar, se não me engano, ele vem para te salvar. Se ele quisesse destruir, veja bem, olha só interessante, se ele quisesse destruir, ele não viria para salvar. Nós não podemos fazer a confusão. Às vezes a gente confunde. A gente às vezes vê a cristandade se manifestando e a gente se confunde se é para salvar ou se é para impor. Tal imperador que vai impor um certo domínio. Se não for assim, você está condenado. Se não for por esse caminho aqui, está condenado. Não. Quem veio para salvar dá sinais que veio para salvar. Observe o texto. Eles não deixaram Jesus passar porque tinham um aspecto de quem ia para Jerusalém. Sabe, amado, quando a gente tem um Espírito de Cristo, nós demonstramos no aspecto, no jeito, na forma. Não é o que falamos, mas é como falamos o que falamos. Não é o que fazemos, mas é como fazemos o que fazemos. Nós vamos deixando nossos sinais. Então, como eu disse, o cristão ele não é um livre pensador. Tudo que ele faz, ele vai deixando sinais de que espírito ele é. Então, nós precisamos perceber isso. Não é o que eu falo, não é o que eu faço, mas é como eu faço e como eu falo, vai deixando as minhas marcas. Se eu vim para salvar, eu não posso deixar sinais de destruição. Se eu vim para destruir, eu não deixo sinais de salvação. Graças a Deus, que quando Deus olhou para nós, até mesmo antes de nós, Ele olhou para nós antes de nós e decidiu salvar. Decidiu amar e não destruir. É por isso que, não sei se você já falou, já ouviu alguém falar, meu tempo está acabando e eu estou encerrando. Eu não sei se você já falou ou ouviu alguém falar, mas eu já ouvi. Por que Deus não mata tudo, não acaba com todos esses bandidos, que Deus não faz esses corruptos, que não deixa só gente boa aqui na terra? Sabe por que Deus não deixa gente boa aqui na terra? Porque antes de nós, antes de existir qualquer ser humano, Deus já tinha decidido salvar. E Deus está suportando, tolerando toda insandice, toda sandice, né? toda doença, toda doença do espírito, toda maldade, toda malignidade. Deus está tolerando para poder salvar. Então, quando você pensar assim, por que Deus não faz isso? Pense numa coisa. Há um espírito que move aqueles que estão agindo para salvar. Esses são os de Deus, os de Cristo. Então, esses não vão dar sinais beligerantes, não vão dar sinais de quem veio para destruir. De repente, você ouve as pessoas negando coisas por aí, das quais elas dão sinal
É interessante, você nega o negócio que você mesmo dá sinal. Você dá sinal de quem vai para Jerusalém, mas nega até o fim que vai para Jerusalém. Não, Jesus não negou. O que Jesus fez na prática? Olha, vamos para outra aldeia. Porque de fato eles perceberam que nós vamos para Jerusalém, e é verdade, nós vamos mesmo. E eu não vou esconder que nós vamos mesmo. O meu sinal é de quem vai para Jerusalém, e é isso mesmo. Então nós vamos para uma outra aldeia que aceita quem vai para Jerusalém. Porque aqui não aceita, a gente vai para outro lugar. Nós não viemos aqui para brigar. E é verdade, nós estamos dando sinal de quem vai para Jerusalém, porque nós vamos para Jerusalém. Não vamos negar isso. Então, nós precisamos aprender a não negar aquilo que a gente dá sinal. Você dá sinal disso e nega, na ponta você nega tudo isso. Não, Jesus não negou não, Jesus disse, nós vamos para Jerusalém mesmo, e nós não somos esse espírito aí que quer destruir, nós somos o espírito que quer salvar. Então, quando você vê coisa errada e falar por que Deus não age, você pode ter certeza, Ele já agiu para salvar. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra, um beijo no seu coração e que ela possa preencher totalmente. E eu te convido pelo Espírito Santo, conheça mais o Espírito pelo qual Deus deseja que você seja. Porque aí você vai encontrar não a felicidade do mundo, que o mundo apresenta, mas você vai encontrar a plenitude de vida. Porque felicidade, conforme a maioria pensa, não tem nada a ver com a plenitude de vida. Pelo contrário, em busca da felicidade, se esvai-se da vida. Mas quando você busca o Espírito pelo qual Deus deseja que você seja, então você encontra plenitude de vida. Esse é o desejo do meu coração, que você encontre plenitude de vida e que possa preencher o seu dia. Em nome de Jesus. Beijo, Bento, e até mais.